Bom dia, crente! Sextou e nós estamos concluindo a nossa semana aqui da nossa estreia do Bom Dia, crente. Foram 5 dias juntos. Hoje eu estou com a ilustre presença da minha mãe aqui. Vocês vão só ouvir a voz dela? Oiê, tudo bom? Tá aqui acompanhando nosso Bom Dia, crente, como sempre acompanha, mas hoje eu decidi pôr ela aqui pra ouvir um pouquinho. Afinal, é ela quem ouve todos os meus vídeos e me corrige quando está errada. Galera, rapidinho a palavra de hoje para nós encerrarmos a semana e lembrando, domingo é dia de igreja, domingo é dia de crente, tá na igreja. Então prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus e para ouvir tanto na igreja, tanto aqui, e para nós encerrarmos a nossa semana. Hoje o nosso assunto é a network certa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aliás, várias perguntas para vocês. Hoje no nosso mundo, nós temos falado muito sobre a network, as pessoas que nós devemos conectar, as pessoas com quem nós devemos ter as amizades. E por que tanto tem se falado da networking, de se conectar com as pessoas certas? Porque quando nós conectamos com as pessoas certas, essas pessoas podem nos levar para o nível que elas estão, para lugares que nós desejamos estar. Deixa eu fazer outra pergunta. Quais são as pessoas que você tem andado hoje? Será que essas pessoas elas têm levado você para o futuro que você deseja? Vamos fazer a seguinte reflexão aqui. Imagina se você fosse amiga do presidente dos Estados Unidos. Não tô falando de política aqui. Um dos presidentes que eu mais gostei foi o Barack Obama. Mas vamos imaginar que você fosse amiga do presidente dos Estados Unidos, ou você fosse amiga do rei Charles. Imagina quantas portas iriam abrir para você, imagina quantos convites para irem em festa, em eventos, em quantos lugares você iriam te dar acesso permitido, iriam te dar um acesso privilegiado, quantas e quantas lojas talvez te mandariam um presente, quantas pessoas iriam se aproximar de você por causa dessa conexão que você tem com o rei Charles, ou até com o presidente dos Estados Unidos. Eu te garanto que provavelmente mais de 400% dos seus seguidores iria aumentar. Imagina tudo isso acontecendo na sua vida. Lá na Bíblia, nessa semana que nós conversamos aqui sobre a criação, nós tivemos, infelizmente, alguns exemplos ruins de como não devemos seguir, do que não devemos fazer, como foi o caso de Adão e Eva. Mas apesar de nós termos visto esses dois exemplos ruins, ainda dois exemplos dentro dos primeiros capítulos aqui de Gênesis que podemos nos conectar com ele, que podemos aprender o que Deus tem para a nossa vida e como nós devemos nos conectar, como eles fizeram, como eles se conectaram com a pessoa certa e entraram na história. Você quer deixar o seu nome na história? Você quer criar um legado aqui na Terra? Para você criar um legado, eu tenho certeza que você vai precisar das pessoas certas na sua vida. O nosso texto está lá em Gênesis 5:22 e o versículo 24, que diz assim, peraí que eu abri errado. Gênesis 5:22 e 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhas e filhas. Versículo 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Já no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos outro exemplo de uma pessoa que andava com Deus. Lá no versículo 6 e no versículo 8 eu vou ler para você. Vou ler o 5 para a gente entender melhor o contexto. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então se arrependeu o Senhor
de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. E no verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E no verso 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Enquanto Deus ele estava indignado com a maldade dos homens, enquanto Deus ele estava arrependido de criar o ser humano, Noé viu graça aos olhos de Deus. Noé olhou com simpatia para Deus. O interessante nesse capítulo que podemos ver é que ali está tendo um diálogo, mas somente parece que Deus está falando com ele mesmo. E aí ele cita o nome de Noé. Ele parece que ele está lembrando, peraí, essa terra tá perversa, as pessoas são cheias de maldade, mas tem uma pessoa que gosta de mim, tem uma pessoa que não é capaz de me ofender, tem uma pessoa que anda conforme os meus ensinamentos. Enquanto todo mundo estava fazendo o errado, o que bem entendia, praticando coisas que ofendia a Deus, Noé pensou e achou: eu não vou fazer isso, tá todo mundo fazendo, mas não acho isso legal. Eu acho que isso ofende a Deus. Deus era meu amigo, Noé foi chamado amigo de Deus. Noé não tinha a capacidade de ofender a Deus. Noé andava com Deus. Noé ouvia a voz de Deus. Por isso, Noé não estava no meio de uma geração perversa, no meio da geração corrompida, que anda conforme as suas próprias leis, que coloca seus desejos, seus sentimentos acima de todas as vontades, acima de tudo e de todos. Noé não estava no meio de todo mundo. Noé estava separado, buscando uma network certa, buscando uma companhia certa, com aquele que poderia garantir o futuro dele. Noé não estava com todo mundo, fazendo o que todo mundo fazia. Noé era tão próximo de Deus que ele não ousava fazer o que ofendia Deus. Versículo 7 diz isso. Então disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé concordou com Deus. Noé viu que Deus estava certo. Enquanto Eva estava ouvindo, estava se distraindo com vozes que não era a voz de Deus, mas a voz da serpente, Noé decidiu ouvir a voz de Deus. Deus não estava conversando com Noé, nesse versículo que é aqui, mas Deus, quando ele estava tomando uma decisão, ele mencionou Noé. Quando Deus decidiu salvar a humanidade, ele lembrou de Noé. Eu vi uma frase essa semana que dizia assim: afinal, quem mencionaria o seu nome em uma sala cheia de oportunidades? Você já pensou? Você tá no seu emprego e aí o seu chefe, ele tem uma reunião com as pessoas mais importantes da empresa e aí ele menciona o seu nome e fala: não, a Patrícia é boa, a Patrícia é competente, a Patrícia ela faz tudo o que é pedido, ela faz mais do que é pedido aqui na nossa empresa. Ela é ótima, se eu quiser eu quero ver ela crescer, se eu vou para lugares melhores. Foi assim que Deus viu Noé. Enquanto estava todo mundo fazendo as coisas erradas, Deus decidiu salvar uma família. Deus decidiu salvar uma pessoa, e essa pessoa foi Noé e a sua família. As suas amizades, eu estou cansada de falar isso nos meus vídeos, podem determinar o seu futuro. As suas amizades podem determinar para onde você está indo. Eva escolheu ouvir a voz da serpente. Noé, Enoque escolheram ouvir a voz de Deus e entraram para a história. Eva entrou para a história, mas não de uma forma boa. Deus, ele conhece o futuro. Deus, ele é a nossa network certa. Imagina você saber para onde ir. Imagina você saber quais caminhos deve andar, quais amizades devem fazer.
Deus, ele é a pessoa certa para você ter amizade. Deus é a pessoa certa para você ouvir. Deus sabe das oportunidades que vão te levar para uma vida de abundância. Deus conhece todas as informações certas que podem garantir o seu futuro. A escolha é sua. Qual vai ser a voz que você vai escutar? Qual que vai ser a sua network certa? Bora trabalhar? Bora fechar essa semana? Lembrando que Deus, ele é que tem que estar conosco, é ele que tem que dar direção para a nossa vida, para o nosso futuro. Só assim teremos um futuro de abundância. Um bom dia para vocês. Deus abençoe.